Oi, 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 bom dia, boa tarde e também uma boa noite para você que está sempre aí já se aconchegando, né? Está começando mais um Cultura Total, que bom ter você aqui conosco para você ficar antenado com tudo o que acontece na arte e na cultura de Campinas. Hoje, 14 de maio de 2021, aniversário, sabe de quem? Ou do quê? Em 14 de maio de 1952, aconteceu o primeiro voo público do Esquadrão de Demonstração Aérea, a famosa Esquadrilha da Fumaça. Que legal, hein? Portanto, há 69 anos, fazendo as apresentações no céu do Brasil e do mundo, Esquadrilha da Fumaça também é cultura. Parabéns a toda a rapaziada. E para esse programa não virar fumaça, vamos começar logo, né? Roda a vinheta aí. A gente começa pelas notícias quentinhas aqui da nossa região. O grupo teatral Último Tipo, radicado em Campinas, estreia neste fim de semana a versão online do espetáculo Rio que Passa Lá. A produção narra a história do Rio Tietê, como se fosse um viajante que lança um pedido de socorro à humanidade. A adaptação para a versão online reserva ainda um bate-papo do elenco com o público após as apresentações, que vão ocorrer pelos canais oficiais do grupo Último Tipo, no YouTube e no Facebook. Nesta sexta, a transmissão da peça Rio que Passa Lá rola às 4 horas da tarde e amanhã, no sábado, às 8 horas da noite. Para quem é fã da sétima arte, já está rolando o primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico online, até o próximo dia 18, hein? São 41 produções brasileiras, entre longas e curtas metragens, dos mais variados gêneros e também dos mais diversos artistas, para você assistir aí mesmo na sua casa. Tudo isso de graça, hein? Basta acessar o site festivalfantástico.com e fazer um breve cadastro para poder assistir aos filmes por meio de uma plataforma disponibilizada lá no site. E chegou a hora da nossa entrevista semanal. Você sabe que toda semana a gente sempre traz um convidado bacana aqui para o nosso bate-papo. E dessa vez eu tenho a alegria de receber um amigo aqui via aplicativo Zoom, o Roberto Cardinale, parceiro de algumas redações, né? Ele é jornalista, é escritor também agora, já que está lançando o livro Delírios do Isolamento. Esse livro que está aqui na minha mão, e a gente vai conversar um pouco, bater um papo a respeito dessa ideia. Tudo bem, Cardinale? Obrigado aí pela presença. Tudo bom, Rubens? Prazer em vê-lo. Obrigado pelo convite de participar da TV Câmara. E foi mais uma aventura e mais uma empreitada que a gente vai conversar bastante aí ao longo do programa. É isso aí, é uma aventura que no fim das contas começou com uma brincadeira entre os amigos e no fim das contas acabou ficando sério, né? Como é que foi essa ideia para lançar esse livro? Rubens, acho que é legal um pouquinho resgatar. Olha, não parece, mas já faz mais de um ano de pandemia e quando foram decretadas aquelas medidas mais severas, né? Do isolamento social, ficar em casa, né? E na época as pessoas, né? Vou cozinhar, vou fazer um curso, vou ler e tal. E um grupo de amigos, né? A gente sempre discute literatura, música. Eles falaram, vamos escrever, vamos dar um jeito de deixar nossa memória tranquila, tal, nesse tempo. Vamos escrever. E cada um, né, se propôs a escrever uma crônica, um conto, um artigo durante aquele período. E foi assim que surgiu. Aí nós começamos, só que ao longo do período, eles foram deixando de escrever. E eu me empolguei, né, foi muito prazeroso para mim essa experiência. Eu continuei a redigir. E fecharam ao longo de um ano, de 3 de março até março deste ano, 25 crônicas e contos que ficaram editados nesse livro que a gente batizou, que é Delírios do Isolamento. E é muito legal, né? Porque o passatempo de jornalista é escrever, né? Você está lá em casa, em home office, mas você continua escrevendo o tempo inteiro. E você está acostumado a escrever histórias reais do cotidiano, só que no caso do livro, você tratou de escrever crônicas, contos, às vezes histórias fantasiosas, mas baseadas nessa premissa da pandemia, né? Com o pano de fundo da pandemia.
Qual que é a diferença aí de escrever histórias reais e histórias fantasiosas? Você sabe, né, que o jornalismo está na veia aí há mais de 20 anos, né, trabalhando em grandes jornais, né, grandes emissoras da comunicação no Brasil. E eu sempre lidou com aqueles fatos cru, né, aquela realidade que a gente não tem como interferir. A nossa cobertura como repórter foi sempre de relatar os fatos, né? Claro que existem outras tendências jornalísticas, a opinativa, a literária e tudo mais. Mas, como jornalista, o básico é retratar a realidade dos fatos que a gente vive. E a diferença na crônica, na literatura, é aproveitar e dar margem ao fato, dar uma caricatura aos fatos, né? Tornando eles, assim, de um ponto de vista mais humorístico, com uma carga de humor, mais trágicos do que ele é. Enfim, a gente pode dar vazão à nossa criação pessoal. Os delírios do isolamento, que é o nome que dá ao livro, é para mostrar também esse lado do isolamento pessoal de cada um, né? Você como jornalista, a gente sabe como funciona, mas muitas vezes a cobertura da mídia, que tem sido massiva desde o início, muitas vezes acaba ficando com aquela coisa crua, como você acabou de dizer, de mostrar os dados, as estatísticas, os números, mas às vezes falta aquela entrada, né? Entrar lá dentro da casa daquela pessoa que sofreu aquele tipo de coisa, ou aquela que simplesmente está passando por esse período, e o que ela vai levar da pandemia. Tá? Esse livro também está mais ou menos nesse aspecto, né? Sim, tá assim. É interessante porque tem um colega nosso, né, que assinou o prefácio do livro, ele batizou e traduziu perfeitamente o que é o livro. Ele chama As Apocalipses de Fundo de Quintal. São aquelas, vamos pôr entre aspas, desgraças cotidianas, onde isso acontece dentro da sua casa, dentro do quarto, da cozinha, dentro do quintal, e que isso não vai para a rua. Isso não é matéria jornalística. Mas assim, de momentos tão duros, você encontra dentro desse convívio, né, a relação dentro de casa com a perda do emprego, a questão do relacionamento entre as pessoas. E os personagens, eles são muito simples. Tu pode ser, a gente fala, nosso pai, nosso vizinho, nosso colega de trabalho. O olhar do que está acontecendo da pandemia para dentro de casa, onde nós ficamos, assim, basicamente, com todas essas medidas, confinados. Muitos trabalhando home office, muitos tentando de novo reencontrar como que é viver dentro de casa. E dentro desse cenário, né, sempre, sim, carregado, com muita dose, né, uma caricatura mesmo de como a gente sobreviveu ao longo desse último ano, né, envolvendo todas as relações, né, perda de amigos, perda do emprego, de trabalho, e a relação dentro de casa, né, sempre de um ponto de vista de muito humor, né? Isso Por isso que a gente chama delírios, né, do isolamento. Era isso que eu ia chegar, né? Porque tem essa questão do humor ácido, dessa ironia, muitas vezes, e dos delírios mesmo, que as pessoas acabam percebendo ao longo da pandemia. Em uma das crônicas aqui, por exemplo, a personagem, ela encontra personagens fictícios, né, da literatura infantil no meio da praça, conversando para fazer... Já tá vendo coisas, né? É mais ou menos o que todo mundo acabou passando, de uma maneira ou de outra. Nesse conto especificamente, assim, a gente fez uma brincadeira, uma analogia com aquela fábula da Branca de Neve e os Sete Anões. E tem um anão, né, que o personagem, né, é engraçadíssimo, porque ele é o Atim. E hoje, tossir, você dá um espirro, causa uma certa inconveniência. Então a gente brincou com isso, com a personagem foi dar uma caminhada, estava estressada dele, foi dar encaminhou, né, durante a caminhada, ela encontra um anão, que ele é expulso da casa dele, porque ele estava, né, na piscina, estava provocando muitos espirros,
E aí a história se desenrola, ela volta para casa, tenta contar a história para o marido. O marido, assim, né? Você está delirando? Não, né? Foi, foi uma crônica da vida dela naquele momento. E que passa por todo mundo, né? Hoje em dia você tem até vergonha de espirrar, né? Porque às vezes Pois às é. vezes é só um espirro, né? Mas todo mundo te olha torto agora. Cardinale, Então, vamos brincar aqui um pouco. Quem sabe você lê um trechinho do seu texto aqui para os nossos telespectadores, para daqui a pouco também a gente continue esse papo. Tem um separado aí, fácil? eu vou pegar aí, já que a gente está na linha um pouquinho da questão do humor que você citou, eu tenho até esse trecho aqui que está na contracapa do livro, que o editor, né, ele selecionou. A personagem tem algum problema em casa, né, tomando um drink com a esposa, aí ele se levanta e vai até a janela. E a partir daí que eu vou dar uma relatada aqui nesse parágrafo. Vamos lá. Levantou-se, foi até a sacada. Algumas crianças ainda brincavam na rua. Se recordou da sua infância. Naquela época, quando moleque, brincava de beijo, abraço e aperto de mão. Como seria hoje, ele pensou? Cotovelo? Batida de pé ou aceno de mão? Que tempos, hein? É isso mesmo. É isso que a gente tem vivido e muito, né? Inclusive a gente aqui, né? Fazendo entrevista via aplicativo Zoom. É o jeito de hoje. Pois estamos aí vivendo os efeitos, né, do isolamento. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo, porque tem mais coisas aqui no Cultura Total para você. Pois é, uma pausa para a gente conferir o que vem por aí nas plataformas de streaming. Nesta sexta-feira estreia A Mulher na Janela, um suspense estrelado por Amy Adams. Morando de forma reclusa em um casarão, uma mulher passa a observar os novos vizinhos até presenciar algo aterrorizador. Mas será que isso é mesmo real ou é fruto da imaginação dela, hein? Uma Mulher na Janela estreia na Netflix nesta sexta-feira. Já neste sábado tem a estreia de Convenção das Bruxas, filme de Robert Zemeckis, com Octavia Spencer e Anne Hathaway no elenco. É uma versão moderna do clássico livro sobre bruxas aterrorizando crianças. A Convenção das Bruxas entra em cartaz na HBO Go neste sábado. Entre as séries tem a estreia da segunda temporada de High School Musical na Disney+. A moçadinha da escola East High precisa confrontar uma escola rival antes de apresentar o musical da primavera. Está lá na Disney+. E para os ansiosos, vem aí a segunda temporada da série Quem Matou Sarah. É a continuação da saga de Alex, preso injustamente pela morte da irmã. Ele quer descobrir os autores do crime e se vingar. A segunda temporada de Quem Matou Sarah estreia na quarta-feira na Netflix, então segura um pouquinho a ansiedade que já está chegando. A gente está aqui conversando com o jornalista e escritor Roberto Cardinale, ele que está lançando esse livro aqui, ó, Delírios do Isolamento, que tem essa capa bonita, aliás, é uma capa bastante interessante e conceitual. Queria que você falasse a respeito dos simbolismos que existem nessa capa, para a gente dar sequência também, Cardinale. De onde surgiu essa ideia? Você definiu muito bem. Tem vários elementos conceituais nessa capa que foram trabalhados pelo Vitor Quinaglia, um amigo, arquiteto, desenhista. E quando eu comecei a falar com ele, eu acho que ele teve uma sensibilidade tão grande para captar tudo, né? Todos aqueles elementos, né? Normalmente, os personagens do livro eles estão numa faixa de 50, 60 anos, né? Os personagens velhos, os mais atingidos pela pandemia. Então, a capa tenta resgatar isso. Primeiro conceito, assim que a gente vê claro, a capa lembra muito os ícones gráficos daquele álbum, né, da banda The Clash, que são os textos, né, o nome do livro, na horizontal e vertical, nas cores rosa e verde, similar ao London Clash. Depois, se você conseguir mostrar aí em detalhes, a capa do livro tem um personagem, né? E esse personagem ele está meio que deitado, que lembra um pouco aquele antigo seriado da década de 60 e 70, O Túnel do Tempo,
né? Ele faz várias alterações, né, na sua animação de apresentação do seriado. E, ao mesmo tempo, lembra aquele desenho que a polícia criminalística faz durante a investigação de alguma pessoa que morreu. Ele faz um símbolo amarelo, né, na rua, na calçada, para identificar a posição do corpo. Então, olha, tempo, a música dos anos 70, a própria questão da morte, né? Porque a gente viveu uma pandemia que está trazendo muitas mortes, e ainda trará pelo futuro, né? É uma capa, depois você vai acompanhar, ela avança para a contracapa, né? Ele conseguiu fazer um layout em que a capa avança e na contra um final, né? Que é essa tampa de água, de esgoto da Sanasa, né? Para onde nós estamos indo, né? E ele criou também uma digital, né? Uma digital que representa assim, cada um é um indivíduo e só a digital é capaz de nos identificarmos de forma isolada de cada uma das pessoas, mas ao mesmo tempo todos juntos nesse processo, né? Então, foi esses elementos aqui que o Vitor trabalhou muito bem, eu agradeço. E dê os parabéns para ele também, que fique registrado. E que lembra também, de certa maneira, a quantidade de pessoas, né? A digital é a quantidade de pessoas que sofreram e estão sofrendo até agora com essa pandemia. Infelizmente, mais de 420 mil óbitos registrados aqui no Brasil em decorrência da pandemia. E esse número, infelizmente, vai aumentando, né? São vidas perdidas nisso daí. Dentre os personagens que estão no livro, você citou os personagens um pouco mais idosos, mas também tem um personagem bem marcante que é um bar, né? Que é um bar que acaba sendo fictício, mas ao mesmo tempo é uma mistura de todos, né? É o bar Morte Dura, do seu Alvarinho. Esse bar ele está presente em várias das crônicas do livro Delírios do Isolamento. De onde veio essa inspiração? Olha, Rubio, o Morte Dura assim, é um lugar onde os personagens, ao longo do livro, eles vão se encontrando para contar um pouco da vida dele, como está em casa. Né? É uma forma de refúgio, né? E, assim, né, Morte Dura né, é uma forma muito marcante, né? É muito forte esse nome, né? E o Salvarinho é um português, boa praça de tudo, tem o garçom, é o Joel Cachacinha, são amigos que se encontravam lá. O bar dentro da comunidade é um ponto de social, é um ponto de descontração, né? Onde as pessoas vão conversar, falar da vida e tal, né? E que foi um setor, né? Todo o setor de serviço, né? Principalmente os bares, foram muito afetados, né? Então, Morte Dura também traz essa questão, né? Em um dos contos, em um dos momentos, o bar fecha, né? As pessoas atrás lá, elas tem um segredinho delas, né? Para elas entrarem lá, para tentar furar um pouquinho esse bloqueio. E mais para frente acontece alguma coisa que também não vou contar aqui, com o seu Alvarinho, um personagem muito simpático, torcedor da Portuguesa Santista, veio para cá aqui na década de 70 até por um relacionamento amoroso, montou o bar e reuniu grandes amigos. E esses amigos que frequentam e fazem desse pequeno universo, né, a órbita do livro. São jornalistas que passam por lá, são o vizinho da rua. Tem a mulher, em um determinado momento, ela não encontra o marido, né, no meio dessa pandemia toda, porque ela desce, será que ela está lá no Morte Dura? Vou contar, não vou dar muito spoiler, não. E que saudades de frequentar um barzinho no fim da tarde, fim do expediente, para poder reunir os amigos, né, Cardinale? Bom, para quem quer comprar o livro Delírios do Isolamento, o livro de Roberto Cardinale, prefácio do Paulo San Martin, revisão da Marcela Barros, finalização do Renato Muniz, da editora Kiama. Como é que o pessoal faz para poder encontrar esse livro? Olha, já existem várias livrarias. Eu sou amigo pessoal da livraria Iluminações, que fica na José Paulino, bem próximo a
aquela faculdade de marketing, do centro. Eu deixei alguns exemplares, que essa pessoa falar que me conhece e tal, o proprietário da livraria vai dar um desconto, vai atender muito bem, e é uma dica que a gente está dando aqui para os amigos que queiram, porque quer se interessar mais por esse registro da história, né? Porque, como o Paulo São Martins escreveu o nosso prefácio, similar a isso, no século passado, teve a gripe espanhola, que também matou, né, muita gente, infelizmente. Só que não houve registros, né, de como as pessoas conviviam naquela época. Ele fala, ó, esse livro está trazendo uma história deste momento atual do país, de como foi a passagem, né, de nós brasileiros por esse momento tão difícil aqui. É isso mesmo, e uma leitura gostosa, agradável e também uma aula de jornalismo para os estudantes que estão sempre aí buscando leituras. Tá aí, ó, Delírios do Isolamento, do Roberto Cardinale. Muito obrigado por essa entrevista, Cardinale, grande prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Rubens, obrigado pela oportunidade, obrigado aos amigos da TV Câmara. Legal, o Roberto Cardinale conversou conosco aqui no Cultura Total, que tem mais atrações para você, olha só. Tá faltando música nesse programa, hein? Quem aí tá com saudade de um bom show? Eu tô, hein? A pandemia ainda não permite as aglomerações, infelizmente, mas não é por isso que a gente precisa ficar sem música, não é mesmo? E tem algumas bandas de Campinas que estão trabalhando firme durante esse período de isolamento forçado. Uma delas é a banda Rose, formada aqui em Campinas em 2019. E eles estavam deslanchando bem na hora que veio a pandemia e eles tiveram que parar um pouco os shows por causa disso. Mas isso não desanimou a rapaziada, pelo contrário, hein? Recentemente, a Rose lançou o clipe da música Fluxo. E que sonzeira, hein? Ficou muito legal e a gente vai conferir um trechinho desse clipe agora. Olha só. Uau, muito bom, hein? Esse é o clipe de Fluxo da banda Rose, que está disponível no YouTube e também no Instagram da banda. Aliás, o clipe ficou bom demais, né? Foi gravado numa fábrica abandonada entre Campinas e Hortolândia para dar esse clima de caos que a banda queria. Muito bom, um grande abraço para o Guigo Ribeiro, o Dan Penido e também o Gá Mourão. Em breve eles estarão aqui no Cultura Total. E é o som da banda Rose que a gente se despede. Não se esqueça de deixar a sua mensagem no WhatsApp da TV Câmara. Eu lembro para vocês, é esse número que está aqui na tela, ó, 19 97829 3776. Na próxima semana eu volto com mais da arte e da cultura para você. Um grande abraço, até lá. Tchau. E para você também, né? Tchau. Não pode ficar sem. Hoje a TV dita como ele se sente.